Vibe Mundial FM. Agora vamos iniciar nossos estudos. Respondendo primeiro ao Arlindo Joaquim, Fiat Lux é uma expressão em língua latina traduzida frequentemente como faça-se luz ou haja luz. Essa expressão ficou famosa em todo o mundo cristão porque aparece no terceiro versículo do primeiro capítulo da Bíblia. Eu vou ler para vocês. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Agora, com relação ao que elas representam na visualização de transmutação, posso lhe dizer que o poder de transmutação é uma das virtudes divinas que estão disponíveis para o nosso uso a partir da mentalização da luz violeta. Nesse aspecto, é muito mais produtivo mentalizar a luz violeta penetrando naquilo que desejamos transmutar do que utilizar a expressão Fiat Lux. Mas, se verbalizar o Fiat Lux ajuda você a mentalizar a luz violeta, então, Arlindo, fique à vontade. Na próxima semana, a gente vai estudar a palavra Bíblia e vamos ficar sabendo muita coisa a respeito desse livro tão famoso. Por enquanto, basta saber que a Bíblia, nesse aspecto, é muito mais produtivo, Arlindo, mentalizar a luz violeta penetrando aquilo que desejamos transmutar do que utilizar a expressão Fiat Lux. Mas, se verbalizar o Fiat Lux ajuda você a mentalizar a luz violeta, então, Arlindo, fique à vontade. Agora vamos estudar a palavra luz sugerida pela Fabiana. E aí você vai entender um pouco por que eu falei em luz violeta para a transmutação das situações. Nos nossos dicionários, luz é uma palavra com muitos significados. Ela serve para nomear a claridade que o Sol, a Lua e qualquer outro corpo celeste ou terrestre irradia. Também significa a nossa capacidade de visão física e também psíquica. Pode significar ideia, fonte luminosa artificialmente criada pelos humanos, faculdade de perceber e compreender e também atributo divino ou verdade suprema. Para os iluministas, a palavra luz, escrita com maiúsculas, significa o conhecimento obtido pelo uso do raciocínio, da razão. Para a ciência, a luz é uma onda eletromagnética que pode ser percebida apenas em parte pelo olho humano. A parte da radiação eletromagnética que podemos perceber com nossos olhos e que chamamos de luz vibra entre o infravermelho e o ultravioleta. E aí vamos lá. Os comprimentos de onda eletromagnética que são emitidas pelos objetos todos, inclusive aqueles que parecem que não têm luz, é a isso que a gente chama cor. Aí vamos lá. Então, as cores só existem na luz? Sim, as cores só existem na luz. Mas grande notícia para vocês, não existe escuridão em lugar algum do universo. O que existe é luz em uma pequena intensidade ou, mais do que isso, numa intensidade que os nossos olhos humanos não conseguem perceber. Mas o universo não é um lugar escuro. Essas ondas eletromagnéticas, que todos os objetos, os corpos,
em todo o universo emitem são geradas pelo Museu Sol. Sua superfície emite radiação de todos os tipos, as que são percebidas pelos nossos olhos e também as que não são. Inclusive os chamados raios cósmicos, os raios que fazem com que a gente perceba as coisas de uma maneira diferente, como os raios X, por exemplo, e outros tipos de raios, também são luz. Todos os objetos emitem radiação. Os objetos tais como o Sol, cuja radiação é térmica e visível, são denominados incandescentes. Com térmica, quero dizer que essa radiação faz com que a temperatura aumente. E também temperatura é uma coisa que existe em todos os corpos, para mais e para menos, mas só existe temperatura, não existe frio e calor. Frio e calor são apenas intensidade de uma característica divina nos objetos, a que chamamos temperatura. A incandescência, esses objetos que a radiação deles é térmica e visível, são denominados incandescentes, aqueles que a gente consegue ver. A incandescência geralmente está associada a objetos quentes com temperaturas acima de 1000 graus. Já sabendo, os objetos não são quentes nem frios, eles têm uma certa intensidade de uma coisa chamada temperatura. Também é possível que a luz seja emitida de objetos frios. Esse fenômeno é chamado luminescência. Lâmpadas fluorescentes, relâmpagos, mostradores luminosos e receptores de televisão, coisas feitas pelos humanos, têm luminescência. A luminescência pode ter várias causas. Quando a energia que excita os átomos se origina numa reação química, é denominada quimiluminescência. Quando ocorrem seres vivos, tais como vagalumes e organismos marinhos, é chamado de bioluminescência. A luz também pode ser emitida pela compressão de certos cristais, como os do açúcar, por exemplo. Olha só. Então, a gente chega à conclusão de que a gente só consegue classificar em bioluminescência, quimiluminescência, incandescência, essas coisas, porque a gente vê e organiza os eventos que são produzidos pela radiação de umas determinadas maneiras. Já as cores não são isso. As cores são radiações diferentes produzidas pela luz. De acordo com a teoria da relatividade, toda radiação eletromagnética inclui a luz visível, que se propaga no vácuo a uma velocidade constante, comumente chamada de velocidade da luz, que é de 1.079.252.842 quilômetros por hora. É porque a luz tem essa velocidade é que sabemos e podemos calcular a distância entre os nossos planetas, o nosso Sol, a nossa galáxia, os nossos outros sóis, os planetas, a Lua e tudo que existe por aí afora em todo o universo. Mas isso é apenas um pouquinho do que a nossa ciência sabe a respeito da luz. Há teorias que dizem que essas ondas emanadas pelos corpos, por todos os corpos, inclusive pelo nosso corpo, não se comportam sempre da mesma forma. E como todos os corpos animados ou inanimados produzem luz, ou seja, irradiam, podemos dizer com certeza que o universo não é um lugar escuro e também ele não é vazio. Pela orientação que recebemos dos mentores, sabemos que o que a ciência chama de vácuo, eles chamam de éter, e que esse éter não está vazio, ele está completamente preenchido por amor incondicional, a energia que une todos os seres manifestados, tudo o que existe no universo em uma única realidade e que os mentores chamam de todo. Então, para nós, o universo é um todo onde
tudo está imerso numa energia divina, uma qualidade divina chamada amor incondicional. Então, não existe vácuo, não existe escuridão, não existe vazio, tá bom? Segundo os mentores, luz é a própria essência do incriado Ser Supremo, o próprio Deus em seu estado original. Luz é a energia emanada por todas as coisas, que perpassa todas as coisas, que se irradia das coisas e é recebida das coisas numa troca que torna possível ao universo ser o que é, perfeito. E da mesma forma que eu afirmo a vocês que tudo é Deus, porque não existe nenhuma outra coisa que não seja Deus, assim também não pode existir nada que não irradie luz, que não seja luz e que não esteja irradiando luz ou recebendo irradiação da luz. Se a gente parar para pensar um pouco na lei da sintonia, ela nada mais é do que luz e radiação sendo trocada entre os diversos seres do universo, animados ou inanimados. Mas, como a própria ciência explica, nem toda a luz pode ser percebida pelos nossos olhos. E é por isso que, para nós, aqui na matéria, fazemos essa diferença entre luz e escuridão. Chamamos a ausência de luz de escuridão, mas como tudo é energia, a energia divina manifestada de muitas formas diferentes, há muitas formas diferentes de emanar essa energia. E muitas dessas formas de emanar energia não podem ser vistas pelos nossos olhos físicos. E é isso que é para nós a escuridão. Quando os mentores chamam as nossas tendências negativas e destrutivas de sombra, estão mais uma vez nos mostrando que não existe escuridão. Porque sombra não é escuridão. Sombra é apenas aqueles lugares onde a luz incide e irradia com menor intensidade. Só isso. Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio